vamos abrir a Bíblia, Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Não se preocupem, porque não é a parte das ofertas ainda, vai ser depois. Tá bem? Capítulo 3 de Provérbios, verso 9 e 10. A palavra diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa palavra nós utilizamos bastante quando vamos falar de dízimos, de ofertas, mas o que nós precisamos nesta noite nos focar aqui nessa palavra é na questão da honra. Na questão da honra. Nós louvamos a Deus, nós falamos, nós cantamos vários louvores agora há pouco falando, nós te honramos, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Mas será que realmente nós temos a real dimensão do que é honrar a Deus? Será que nós realmente sabemos a importância disso? Como é importante para as nossas vidas nós honrarmos ao Senhor? O que é honrar? Segundo o nosso dicionário, a maioria dos dicionários focam na palavra distinção. Honrar é pôr em distinção, fazer uma distinção. Ou seja, colocar num lugar especial, num lugar elevado, numa posição especial. Por isso, quando a palavra diz honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, ele está falando especificamente, mais do que tudo, o principal aqui é a honra. Muitas vezes nós nos focamos na questão do dízimo, da oferta, da primícia, mas nós temos que saber que o importante nas nossas vidas é nós honrarmos ao Senhor, nosso Deus, nosso Criador. E por que isso é importante? Porque se nós pensarmos lá no início, lá no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, quando houve a queda do homem, nós vamos olhar para aquele texto lá quando Adão e Eva, principalmente Eva, conversa com a serpente, e nós percebemos que ali está uma atitude de desonra a Deus. Mais do que uma desobediência, o pecado original foi uma desonra ao nosso Criador. Porque o nosso Criador estabeleceu regras, princípios, ele estava ali diariamente visitando o homem e a mulher, deu uma palavra para eles, falando, não façam isso. E o que o homem e a mulher fizeram? Eles desonraram a Deus, por quê? Porque ouviram a voz da criatura e desconsideraram a voz do Criador. Portanto, o pecado original, um dos principais problemas ali está a desonra a Deus. E quando nós vemos esse texto e vemos outras passagens falando de honrar ao Senhor, quando nós honramos ao Senhor, nós estamos restabelecendo, ou tentando restabelecer aquela comunhão que o pecado original retirou. Portanto, quando nós honramos a Deus, nós estamos colocando Ele no lugar de direito, no lugar que lhe pertence em nossas vidas. Nós temos essa obrigação de estar honrando, de estar exaltando e estar dizendo que o nosso Deus, Ele tem a primazia em todas as coisas, em nossa vida e em todos os lugares. Porque pense bem, o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele não precisa do nosso reconhecimento, Ele continua sendo Deus. Você reconheça que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, Ele vai continuar sendo independente da sua opinião, daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Deus é Deus, Ele é o todo-poderoso, Ele vai continuar sendo quem Ele é. Mas nós, enquanto criaturas, nós devemos essa honra a Ele. Isso é mais uma atitude nossa, pessoal, que nós devemos em relação a Ele, do que uma necessidade dEle. Ele, de fato, Ele não precisa da nossa honra e do nosso reconhecimento. Ele é Deus, Ele é completo, Ele é perfeito, Ele se perfaz em si mesmo e Ele não precisa de ninguém para ser quem Ele é.
Portanto, quem precisa honrar e reconhecer quem Ele é, somos nós. Portanto, essa honra é um elemento regulador, tá? Notem bem isso. A honra é um elemento regulador em nossa vida e não uma necessidade dele. Nós, como criaturas, temos para restabelecer essa comunhão que um dia foi quebrada, reconhecer quem Ele é e honrá-lo em todos os momentos. Esse texto que nós lemos fala de honrar com os nossos bens, né? E por que é importante nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens? Porque, como está lá em 1 Timóteo 6,10, né? E a Bíblia fala muito da questão financeira, fala muito de dinheiro, porque isso realmente é um problema nas nossas vidas quando o nosso tratamento com o dinheiro, com os bens, ele não é feito de uma forma adequada, não é feito de uma forma saudável. Quantas e quantas pessoas cometem crimes, cometem homicídios, falcatruas, mentiras, para se dar bem, para oferir recursos, para ganhar dinheiro. Portanto, a questão dos bens, a questão das riquezas, para nós, seres humanos, é um problema que precisa também ser tratado. E quando nós honramos ao Senhor com os bens, com aquilo que nós temos, nós estamos dizendo a Ele que nós dependemos dEle. Amém? E, portanto, o nosso relacionamento com os bens materiais, ele precisa ser tratado e precisa ser levado à luz da palavra, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha ter problemas. 1 Timóteo 6,10 diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Vejam, a cobiça faz com que se desviem da fé. E se transpassaram a si mesmos em muitas dores. E a Bíblia nos exorta, muitas vezes, a termos cuidado, né, com as questões financeiras, a questão dos bens materiais. Também em Salmo 62:10 diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 5, diz que a avareza, né, aquele amor ao dinheiro exacerbado, é como feitiçaria. Então vejam, quando nós temos essa condição de honrarmos ao Senhor nosso Deus com os nossos bens, com aquilo que temos, e principalmente com as primícias. Vou falar bastante de primícias, porque quando nós falamos de primícias, nós estamos dedicando as primeiras partes, as primeiras coisas ao nosso Deus. E quando nós dedicamos a Ele as primeiras partes, as primeiras coisas, nós também estamos exaltando o seu nome e colocando a devida importância dele nas nossas vidas. Amém? Então, vamos nos cuidar, né? Porque a sedução das riquezas tem o poder de anular a frutificação da palavra de Deus nas nossas vidas. Como assim? Né? A sedução das riquezas tem o poder de anular a frutificação da palavra de Deus em nossas vidas. Como que nós sabemos disso? Sabemos através da parábola do semeador. O Senhor Jesus, lá em Mateus 13, 22, diz, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ou seja, o semeador sai a semear, ele lança sementes em diversos locais, né? Umas não germinam por outros motivos, mas aqui ele fala que essa sedução das riquezas faz com que a palavra de Deus não frutifique. Ou seja, a pessoa está mais preocupada com os bens materiais que pode oferir nessa vida do que com as bênçãos espirituais que pode receber de Deus. E isso é terrível, né? Então, realmente a sedução das riquezas tem esse poder de anular a frutificação da palavra de Deus. E o Senhor Jesus também nos adverte, né, lá em Mateus 6, 24, que nós não podemos servir Deus e as riquezas, porque nós não podemos servir a dois senhores. Porque ou nós vamos negligenciar um e servir ao outro, ou vice-versa.
Nós não podemos servir os dois. Nós devemos servir apenas o nosso Deus, o nosso Criador. Amém? Glórias a Deus por isso. Portanto, meus queridos, agora eu quero tratar mais especificamente a questão do princípio da lei das primícias. Tá? Porque, apesar dela ter esse destaque na área financeira, ela também envolve as mais diversas áreas da nossa vida. Nós devemos honrar o Senhor com aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós oferimos. E quando a Bíblia fala de primícias, ela estabeleceu lá desde o Antigo Testamento, lá em Êxodo, Levítico, em Deuteronômio, a questão da oferta das primícias, que os primeiros frutos da terra deveriam ser levados na presença do sacerdote, antes que o povo aproveitasse qualquer coisa, consumisse qualquer bem, né, qualquer riqueza que a terra produzisse. Antes de qualquer coisa deveria ser levada a oferta de primícias ao Senhor. E só apenas depois da oferta de primícias ser consagrada, as pessoas aproveitariam, né, o fruto do seu trabalho. E existem inúmeras passagens na Bíblia que falam de primícias e muitas vezes passam desapercebido e nós não nos damos conta da importância que isso é. De dedicar as primeiras coisas ao Senhor, porque primícias e honra está intimamente ligado. Quando nós honramos ao Senhor com as primícias, né, nós estamos estabelecendo o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito daquela oferta, daquela dedicação ao Senhor, daquela consagração ao Senhor. Querem ver alguns exemplos? Né? Nós vamos citar aqui alguns. Tá? Por exemplo, em Gênesis 4, do 3 ao 5, tá? Tem a história de Caim e Abel. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu ao cabo de dias. O que significa ser ao cabo de dias? É depois de passado algum tempo de alguma coisa. Essa expressão no original se refere ao fim de um tempo, ao fim de algum ciclo. Então diz assim, Gênesis 4, 3. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim. Verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. O que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que existe uma oferta que foi aceita e uma que não foi aceita. Mas principalmente nos fala que o ofertante foi aceito e um ofertante não foi aceito. Qual a diferença entre os dois? É porque um ofereceu animalzinho, o outro ofereceu do fruto da terra? Não é por isso. Um era agricultor, lavrador, levou daquilo que produzia diante de Deus. O outro era pastor, criava animais, levou daquilo que produzia diante de Deus. Qual é o problema aqui? O problema aqui está o coração do ofertante. A palavra fala que ao cabo de dias, ou seja, depois de algum tempo, Caim leva uma oferta ao Senhor. E não qualifica essa oferta, ele levou qualquer coisa do fruto da terra depois de algum tempo, ou seja, depois que ele já tinha aproveitado alguma coisa. Mas Abel não. A palavra diz que Abel trouxe dos primogênitos e da sua gordura. Ou seja, Abel fez uma oferta de primícias. Abel disse, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Caim disse, não. Quando eu puder, eu oferto. Não, quando eu puder, eu vou lá na terceira igreja e oro para Deus lá e peço alguma coisa para Ele. Vejam a diferença dos dois. Então, um foi aceito porque procedeu bem. O outro não foi aceito porque não procedeu bem. E notem que Deus não está interessado na oferta. Deus não está interessado na oferta.
Deus está interessado na honra. A principal diferença entre a oferta dos dois irmãos está na honra. Abel honrou ao Senhor, indo primeiro oferecer a Ele, dando do melhor, do primeiro fruto do seu rebanho. Caim não, Caim deixou para o final. Caim deixou Deus para o final, e portanto ele não foi aceito. Se Deus tivesse interessado na oferta, né, qualquer oferta serviria. Por que fazer distinção de uma oferta e outra? Mas Deus não está interessado na oferta, Deus está interessado no coração do ofertante. E a prova disso é que na Bíblia várias e várias ofertas não foram aceitas. Lembremos lá do caso de Ananias e Safira. Ananias vende uma propriedade e traz aos pés dos discípulos parte do valor. E a Bíblia dá a entender que era a maior parte do valor. Ele reteu um pequeno valor para si e o restante, a maior parte, vem e oferece aos pés dos discípulos. E Pedro fala para ele, olha, por que Satanás encheu o teu coração? A propriedade era tua, você não precisava ofertar nada. Por que você fez isso? Se era tua, ficasse para você. Não precisava trazer aqui. Mas porque você mentiu a Deus, tentando enganar o Espírito Santo. Você não vai sair daqui. A oferta dele não foi aceita e principalmente ele não foi aceito diante de Deus. Por causa da maldade que estava em seu coração. E assim por diante. Algumas ofertas Deus não aceita porque não aceita o ofertante. O coração do ofertante está contaminado por outras intenções que não honrar ao Senhor. É fácil de ver a diferença entre Ananias e Safira e a diferença daquela viúva, daquela pobre viúva que coloca 2 moedinhas no gasofilácio. O Senhor Jesus olha para aquilo e vê, olha que coisa maravilhosa. A melhor oferta do dia foi essa viúva pobre, acabou de lançar no gasofilácio. Porque ela deu do seu sustento tudo o que possuía. Ela deu o melhor que tinha para Deus, ela está honrando a Deus. E aquelas pessoas ricas que vinham e despejavam grandes quantias no gasofilácio, o Senhor Jesus falou, para essas pessoas tanto faz. Eles são extremamente ricos, essa grande quantia que eles estão ofertando, para eles não vai fazer diferença. Eles não estão me honrando porque eles não estão me dando melhor, eles estão me oferecendo mais alguma coisa do muito que eles já têm. E assim, podemos ver inúmeros e inúmeros casos na palavra. O Senhor está interessado na nossa honra. O Senhor está interessado nas primícias, porque ali mora a verdadeira intenção do nosso coração. Amém? O nosso conhecido pai da fé, Abraão, um homem que foi aceito por Deus. Ele foi aceito por Deus porque ele apresentou o seu filho como uma oferta de primícias ao Senhor. Deus falou que queria fazer de Abraão uma grande nação. Mas para fazer uma grande nação, para dar início àquela grande nação, ele precisava santificar o primeiro. Portanto, Deus pede Isaque como uma oferta ao seu pai Abraão. E Abraão fala, Senhor, eu vou honrá-lo. O Senhor tem uma promessa na minha vida. O Senhor me prometeu que de mim sairia uma grande nação. O meu filho legítimo está aqui, Isaque. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu vou obedecê-lo. Eu vou honrá-lo. Nós sabemos que pela história o sacrifício de Isaque não foi concluído. Deus na hora para, e diz, Abraão, não toque no menino. Deus prova Abraão naquele momento. E aqui vale um parênteses para que nós possamos entender também por que Deus nos prova. Será que é para Deus nos conhecer? Será que é para Deus saber do que nós somos capazes? Me parece que não. Porque Deus é onipresente, onisciente, Ele é todo-poderoso, Ele sabe das coisas que estão por acontecer, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe das intenções do nosso coração e, portanto,
Ele, sabendo de todas as coisas, ele não precisa nos provar para nos conhecer. As provas que vêm de Deus para a nossa vida é para que nós possamos nos conhecer. Para que nós possamos saber até onde nós podemos ir para fazer aquilo que Deus quer na nossa vida, para honrar ao Senhor, para obedecer ao Senhor. A prova de Deus na nossa vida não tem outra função além dessa, de nós nos conhecermos, para sabermos realmente quem nós somos em Cristo, quem nós somos no nosso relacionamento diante de Deus. Portanto, Deus prova Abraão não para que Deus conhecesse Abraão, mas que Abraão pudesse conhecer-se a si mesmo e saber como honrar a Deus, o que é preciso fazer para chegar a Deus. E assim segue a história, meus irmãos. E de uma forma especial, né, esse princípio das primícias vai sendo trabalhado na palavra de Deus em várias e várias partes. Né? A lei das primícias é importante, porque santificado o primeiro, o restante das coisas também serão. O princípio de Deus é esse. Né? Assim como Deus queria santificar Isaque, fazendo dele uma grande nação, santificando toda a nação, quando nós oferecemos uma oferta de primícias a Deus, dedicando a primeira parte, o restante das coisas serão santificadas, o restante das coisas serão abençoadas. Amém? Tanto é que lá em Romanos 11:16 a palavra diz: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Portanto, as primícias, aquilo que é consagrado a Deus em primícias, acaba por santificar tudo o que sobra. Amém? Também nós temos na palavra de Deus a história de Josué, quando eles, no livro de Josué, quando eles vão invadir a cidade de Jericó. Ali Deus está também dando uma lição no povo hebreu a respeito de como as coisas devem funcionar em relação a colocar Deus em primeiro lugar. Aquela cidade seria a primeira a ser conquistada. Jericó, né, eles entram na terra prometida, Jericó é a primeira cidade. E o que Deus fala para eles? O que Deus exige deles? Josué 6, 18 e 19 diz: tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele. E assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. O que Deus está falando ali para Josué? Vocês vão invadir a cidade, vocês não vão tocar em nada, aquilo que tiver de valor ali é consagrado a mim e vai integrar o tesouro da casa do Senhor, que depois seria o tabernáculo, e, portanto, vocês não vão tocar em nada. E o que Acã faz? Né? O sujeito lá chamado Acã, ele olha uma capa babilônica, ele olha uns objetos, né? E aquela cobiça enche o coração dele. E ali ele desobedece a Deus e acaba trazendo um sério pecado sobre a nação, trazendo morte, trazendo problemas. E enquanto isso não for resolvido, Israel não torna a prosperar. Enquanto isso não é resolvido, o pecado não é resolvido, nós não temos como prosseguir. Nós não somos liberados para continuar a nossa caminhada. Portanto, se existe algum pecado na nossa vida, nós temos que parar, resolver esse pecado, para que possamos continuar no caminho e no propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Esse texto nos ensina isso de uma forma bastante clara. Então, quando pensarmos em Jericó, nós devemos entender, Jericó era o primeiro lugar. Era a primícia da terra prometida que deveria ser dedicada ao Senhor. E, portanto, quando houve a quebra desse princípio, gerou maldição no povo e o povo teve sérias consequências. Também, para ilustrar essa palavra, quando fala em Ageu, né, livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 3 a 6.
é um texto bastante conhecido, né, quando fala lá do quem recebe o salário recebe num saco furado. Né, mas vamos ler aqui do 3 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes em casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ou seja, aqui o profeta Ageu está falando, olha, o povo está morando em casas forradas, em casas bem acabadas, casas de luxo. E o meu templo? E a minha casa, como está? Segue dizendo a palavra do Senhor. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito, colheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Deus aqui está contra as pessoas terem uma boa casa, uma casa bem acabada, bem forrada. Deus é contra a prosperidade do seu povo? Não, de forma alguma. Mas aqui o povo estava também rompendo com o princípio das primícias, tomando para si riquezas, se preocupando com a sua situação pessoal, se preocupando com o seu lar, com os seus bens, com as suas riquezas, e a casa de Deus abandonada, a casa de Deus destruída, a casa de Deus por ser reformada, recuperada, e o povo nem aí. Por isso os israelitas que voltaram do exílio, eles não tinham suficiência. Vejam bem, essa parte do verso 6 mostra isso. Por mais que eles semeavam, eles não colhiam o suficiente. Aquilo que eles bebiam parece que não lhes matava a sede, aquilo que eles comiam parece que não saciava a fome. O salário que eles recebiam escorria por entre os dedos, eles não aproveitavam. Ou seja, eles não tinham suficiência, por mais que trabalhassem, por mais que os bens viessem nas mãos deles, eles não aproveitavam. Por quê? Porque eles rompiam com esse princípio de não consagrar as primeiras coisas a Deus, de não se preocupar com as coisas do Senhor. Pessoas ganham pouco e têm suficiência. Outras pessoas ganham muito e não têm suficiência. Portanto, o importante, muitas vezes na nossa vida, não é ganhar muito ou ganhar pouco, mas é que essa bênção do Senhor sobre as nossas vidas, da suficiência, da provisão, de ter aquilo que nós precisamos e aquilo satisfazer as nossas necessidades, é de fundamental importância. E isso nós só recebemos quando realmente estamos no caminho do Senhor, estamos no propósito dele, fazendo aquilo que ele quer, aquilo que ele requer de nós. Amém? Quando eles começam a edificar a casa do Senhor, quando começam a edificar o templo, liderado por Esdras, no livro de Ageu, continuando ali, no capítulo 2, verso 18 e 19, no final do verso 19, ele diz: mas deste dia em diante vos abençoarei. E, portanto, toda aquela dificuldade que eles estavam passando, que nada lhes era suficiente, a partir daquele dia, aquela maldição foi rompida. E a partir daquele dia o Senhor falou para eles: a partir deste dia vos abençoarei. Porque eles começaram a honrar a Deus, começaram a se dedicar ao Senhor. Deus estabeleceu a oferta de primícias, meus queridos, no Antigo Testamento. Nós vemos lá em Levítico 23, verso 10, que o Senhor começa a falar a respeito das primícias, estabelecendo como o povo deveria proceder quando entrasse na terra prometida, o que deveriam fazer para honrar ao Senhor. Levítico 23, a partir do verso 10, diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou, e cegardes a messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. Por que no dia imediato ao sábado? Porque era o primeiro dia da semana. O sábado é o 7º dia,
A semana se encerra. No primeiro dia da semana, né, que para nós é o domingo, seria apresentada a oferta de primícias ao Senhor. E se nós pensarmos nessas datas, né, do calendário judaico, se a oferta de primícias é feita no domingo, né, no primeiro dia da semana, depois, na sequência do texto, ele fala da festa de Pentecostes. 7 semanas depois, eles trairiam uma nova oferta, apresentariam a Deus pães ázimos e etc. Né? Ele dá ali uma série de recomendações. Seria apresentada uma nova oferta ao Senhor em Pentecostes. 7 semanas, ou seja, 49 dias depois, e no dia seguinte, ou seja, novamente no primeiro dia da semana, a oferta seria apresentada diante de Deus, pelo sacerdote. Por que saber isso, né? Qual a importância de nós sabermos isso, né? Nós que não cumprimos, né, essas festas judaicas. Meus queridos, a palavra toda, né, e principalmente no livro de Hebreus, fala, né, que as coisas do Antigo Testamento, né, todas aquelas promessas, né, eram promessas de um bem vindouro. Todas essas festas, todos os sacrifícios, tudo aquilo que foi realizado pelo povo no tabernáculo, tudo que foi realizado depois no templo, né, isso apontava para Jesus. Quando o livro de Hebreus fala isso, são promessa para os bens vindouros, está apontando para Cristo. E toda essa ritualística, tudo isso que acontecia, realmente tem uma correspondência no Novo Testamento e é de fundamental importância para que a gente conheça. Se Deus estabeleceu essa oferta de primícias, se Deus estabeleceu o Pentecostes, nós vamos lembrar do que aconteceu nos Evangelhos, da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus ressurge em que dia? No primeiro dia da semana. Ele vem como as primícias. E lá no capítulo 15 de 1 Coríntios diz, né, Cristo, as primícias dos que dormem. E depois o Senhor passa algum tempo aqui, aparece por diversas vezes aos seus discípulos. Ele sobe aos céus e fala para os seus discípulos: aguardais que do alto, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram revestidos de poder quando? No dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Senhor funda a sua igreja. A igreja de Cristo surge através do batismo com o Espírito Santo, quando aqueles discípulos foram revestidos de poder no primeiro dia da semana, no dia de Pentecostes. Portanto, toda a correspondência da questão das primícias está clara na palavra, se nós estudarmos a palavra do Senhor e entendermos toda essa simbologia que vem na palavra do Senhor. Portanto, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, e em 1 Coríntios 15, 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém? Glórias a Deus. Vocês podem se alegrar por isso? Você faz parte da igreja de Cristo. Cristo é as primícias e nós somos o seu povo. Deus queria formar um povo para si, Deus queria formar a sua igreja, e para isso ele precisava dedicar alguma coisa especial como primícia. E esse algo especial que ele dedicou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Para encerrar, meus queridos, quero ler com vocês aqui Tiago 1,18.
nos diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Que Deus possa falar aos nossos corações, meus queridos, e mostrar para cada um de nós a verdadeira importância de honrar ao Senhor, de colocar Ele em primeiro lugar, de nós entendermos a importância e o significado das primícias em nossas vidas. Nós fazemos aqui, né, oferta de primícias todo segundo domingo de cada mês, e muitas vezes a gente passa despercebido, né? É só mais uma oferta, né? É só mais um calendário na igreja. Não, que a partir de hoje você possa ter a verdadeira noção da importância disso. Na nossa vida pessoal, né, nós falamos aqui, por exemplo, das pessoas que colhiam e que levavam as primeiras coisas diante do sacerdote, e você fala, e eu com isso, né, eu não sou agricultor, e eu com isso, né, isso é coisa antiga, é coisa daquele tempo, mas Deus nos mostra que nós devemos consagrar tudo o que somos e o que temos diante dele, oferecendo as primícias daquilo que nós oferimos, daquilo que nós ganhamos. Então, se Deus tocar no teu coração, que você possa entender isso e dedicar a Ele as primícias de tudo aquilo que você receber. Pastor, eu já dou o dízimo. Não, mas dízimo é outra coisa. Eu estou falando das primícias, das primeiras partes, dos primeiros frutos. O quanto é importante dizer isso para honrar ao Senhor, para realmente ter uma atitude de honra em relação a isso. Que você possa entender isso de uma forma especial e que Deus possa abençoar a tua vida e te fazer prosperar. Porque Ele promete dar muito mais do que aquilo que você oferece a Ele. Não está ali em Provérbios 3, verso 10? Serão abundantes, né, todas as tuas, aquilo que você ganha, né? Os seus celeiros serão cheios, transbordarão de vinho os seus lagares. Essa expressão toda fala de uma grande abundância, de uma grande abastança. Então, se Deus, Ele não precisa da sua oferta, Ele faz isso por quê? Por que existe essa recomendação na palavra? Porque Ele quer a tua honra. E se você honrá-lo da maneira certa, Ele promete te abençoar e te fazer prosperar, te concedendo muito mais do que aquilo que você oferece a Ele. Amém? E não só na parte financeira, meus queridos, mas nós devemos entender que o Senhor, Ele quer o primeiro lugar na nossa vida em todas as áreas. Ele quer o primeiro lugar da nossa vida no nosso coração. Ele quer o primeiro lugar da nossa vida no nosso tempo. Que nós possamos entender isso e dedicar ao Senhor. Quem sabe as primeiras horas do nosso dia fazendo a nossa devocional, as primeiras horas da nossa semana, domingo de manhã. Eu, depois que comecei a meditar nessa palavra, mudei um hábito que eu tinha, né? Eu fazia a devocional de segunda a sábado, domingo de manhã era dia de descanso. Não faço devocional, só venho para a igreja depois, né? Porque domingo, né, é dia de descanso, a gente vai, né, dormir até um pouco mais tarde. A partir do momento que o Senhor começou a falar comigo essa palavra, não. A primeira hora da semana, do primeiro dia da semana é consagrado ao Senhor em oração. E essas primeiras atitudes, essas pequenas atitudes que nós devemos mudar e entender, consagrando ao Senhor também o nosso tempo, a nossa disposição de estar junto a Ele, buscando a Ele, servindo a Ele. Portanto, que esse princípio das primícias possa fazer parte da tua vida em todas as áreas. Amém? Glórias a Deus. Vamos nos levantar?